Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no nosso encontro com a nossa amiga e parceira Liz da Delome. Tudo bom, Liz? Tudo bom, Al, tudo certo. Muito prazer em estar aqui novamente. Muito bom. Vamos estreando aí no ano de 2022 o primeiro vídeo com a Liz e já, sem perder tempo, já engatando em conteúdo novo para vocês. Lembrando, para quem está chegando pela primeira vez aqui nesse conteúdo com a Delome, nós fizemos uma série super especial sobre o visto EB2, já falamos sobre visto EB1, enfim, tem muito conteúdo aqui no Conquistando a América, falando sobre visto e, obviamente, falando com a Liz, que é a nossa parceira, a advogada de imigração, que o CA confia e recomenda. Bom, Liz, de novo, mais uma vez, te agradeço por tirar o tempinho e conversar com a gente aqui. É muito importante ter essas informações e a gente poder bater esse papo sobre os vistos. Com certeza. Então vamos lá, vamos falar de casamento hoje, que é um tema que o pessoal gosta muito, né, de perguntar, de procurar saber. Certeza. Muita gente querendo fazer esse tipo de processo, porque, né, é inegável que o casamento, né, quando você tem realmente a possibilidade de casar com uma pessoa, você tem um relacionamento ali, né, real, de boa fé com uma pessoa, esse é o caminho mais fácil, mais rápido para realmente você conseguir sua residência permanente nos Estados Unidos. Ainda é o caminho mais rápido hoje em dia, né, Al? Claro, quando você tem a possibilidade, né? Eu gosto de enfatizar isso, porque, né, nunca é um bom caminho você criar um casamento, quando o amor é pela pessoa, casamento. não pelo green card, né? Exatamente. Lembrando que não pode, né? Isso inclusive está na nossa lei de imigração, né? Você não pode casar com alguém com um propósito imigratório, tá? Se for pego isso, realmente é uma fraude, é considerado uma fraude à imigração e você pode ter sérios problemas, tá? Eu não lembro se foi no ano passado ou no ano anterior que teve uma prisão grande aí, né, de um esquema que tinha de casamentos. Eu não lembro também, não era de brasileiro, era uma outra nacionalidade, mas tinha um esquema muito grande de casamento. Eu acho que era da Ásia, né? Eu acho que era de asiáticos lá. Existem muitos esquemas, viu, Al? Até, né, de conhecimento de outros escritórios, né, com quem a gente se comunica. Realmente é algo que acontece muito aqui nos Estados Unidos, né? Esse casamento arranjado, então a pessoa paga uma quantia ali para se casar. Mas isso, né, ao longo do tempo a gente vê que não se sustenta, porque caso a imigração desconfie, ou até durante o próprio processo, eles podem, né, bater na sua porta, verificar se aquele relacionamento realmente é verídico, e aí você pode ter um problema muito grave, né, em termos, né, de imigração, de fraude migratória. Com certeza. E outra, a pessoa nunca vai ficar tranquila, né? Ela vai ficar o resto da vida dela sempre com aquela coisa, olhando sobre o ombro, né, com medo de algum dia a imigração descobrir. Então, de novo, né, a gente sempre recomenda, nunca é demais reforçar. Existem muitos, né, e é por isso que a gente tem a Liz aqui para nos dar esse apoio jurídico, e a gente quer trazer para você as várias opções que cada um de vocês tem para se legalizar aqui nos Estados Unidos. Então, busque o visto correto, busque a opção correta, aquela que melhor te atende. Mas, obviamente, em casos reais, né, o visto de casamento é, sem dúvida, a melhor opção. Então, Liz, vamos falar um pouquinho sobre casamento. Eu não sei quase nada sobre o visto de casamento. Então, para mim, eu vou gravar esse vídeo contigo como um telespectador cheio de dúvidas. Com certeza. Então, vamos lá. Primeiro ponto para a gente começar a falar sobre isso é o seguinte: o processo, né, de green card por casamento, ele é feito através do formulário I-130, tá? E o formulário 130 é basicamente, né, o mérito do caso para mostrar ali que o peticionário, ou seja, o americano ou o green card holder, ele pode sim pedir um green card para o beneficiário, que é o estrangeiro que está naquele processo, tá? Então, a pessoa que é o estrangeiro, né, que está indo se casar e aplicar para o processo de green card, ela pode se enquadrar em uma de duas situações. Ela pode estar casando com uma pessoa que tem residência permanente, tá, nos Estados Unidos, ou seja, que tem green card, ou um americano, um cidadão americano,
né? E aí as pessoas sempre perguntam, qual é a diferença, né? Existe alguma diferença se o meu marido ou a minha esposa for americana ou for green card holder? Existe uma diferença muito importante. Qual é essa diferença? Se você está nos Estados Unidos, tá? E você vai aplicar para esse I-130, né? Concomitantemente com ajuste de status, e você estiver fora de status, ou você venha perder o seu status por algum motivo, vamos supor que seu I-94 vença e você está de turista nos Estados Unidos, ou você é estudante, parou de estudar, ou parou né, ou perdeu o seu I-20, de repente seu I-20 passou da validade. Nesses casos, você só vai conseguir resolver esse período aí de falta de status, né, de que você esteve fora de status, se você casar com um cidadão americano, porque nesses casos existe um perdão, existe um waiver por você estar casando com um cidadão americano. Caso você esteja casando apenas com um green card holder, não existe esse perdão, tá? E aí entra um outro ponto que muita gente também gosta de perguntar, gosta de contestar, que é o seguinte: se eu cometi um crime, se eu cometi uma fraude, né, alguma contravenção, essa contravenção, esse crime, essa fraude, né, no caso, se resolve se eu casar com um americano? E a resposta é sempre não, tá, gente? O que vai resolver se você casa com um cidadão americano é o seu status imigratório, né? Você ter ficado fora de status, aí você tem um perdão em relação a isso. Agora, se você cometeu algum crime, né, e até puxando aí o gancho daquelas últimas notícias de roubo de Social Security Number, muita gente caiu nessa pegadinha, né, de pegar um Social Security de alguma pessoa que já morreu, ou de alguma outra pessoa até viva, né, mas de um banco de dados para de repente fazer entrega por aplicativo, né? Então teve muita gente caindo nesse tipo de esquema e me perguntando isso: Liz, mas eu tenho como resolver, eu posso casar com americano? Não resolve isso se você casar com americano. O que vai resolver é o seu status imigratório. A questão de ter cometido algum crime, né, ou alguma contravenção, isso não entra nesse tipo de perdão, tá? Perfeito. Isso é muito importante, porque realmente, às vezes as pessoas se perguntam, se enganam, né? Até por informação que outras pessoas dão. Eu já tive várias pessoas me perguntando, pessoas que conhecem alguém que ficou fora de status, e aí me perguntam: mas a pessoa está fora de status, ela pode casar com alguém que tenha green card, e aí já resolve? Eu falo: olha, consulta o advogado, mas até onde eu sei, isso daí não resolve, não. É realmente como. Agora, é o que você comentou: crime é algo que realmente. E vai. Existe algum prazo quando a pessoa comete um crime, Liz? Ou isso é algo que vai provavelmente perseguir ela o resto da vida com relação à legalização? Então, em relação ao crime que a pessoa possa haver cometido, a gente não sabe como é que isso vai ser analisado na hora do ajuste de status, tá? Eu acho que vai depender muito do crime, da circunstância, né? Que tipo de penalização aquela pessoa recebeu ou não recebeu, enfim, isso são fatores que certamente o oficial vai usar para análise dele ali na hora, entendeu? O mais importante, eu acho, sempre a gente falar a verdade, né? A gente não mentir em nenhum tipo de situação, para você não ter nenhum problema depois, né? Então é isso, a parte, né, criminal a gente realmente não sabe como vai ser analisado, mas certamente vai ter um peso ali na hora do ajuste de status, tá? Muitas pessoas se perguntam no início do processo, com relação ao casamento: eu conheci um americano pela internet, eu conheci uma americana pela internet, eu ainda estou no Brasil, como é que a gente faz? Eu vou como turista e a gente casa? Como é que funciona? Porque eu sei que isso é um ponto que pode trazer problema se a pessoa não fizer direitinho, né? Com certeza. Não, o mais indicado para as pessoas que estão, né, tendo um relacionamento à distância, né, quando esse é o caso, é aplicar para um visto K1, que é um visto de noiva, tá? Ou de noivo, enfim. Você aplica para esse visto de fora, né, dos Estados Unidos, e aí pode ser, por exemplo, no Brasil, através do consulado, e aí você vai vir com esse visto de não imigrante
para os Estados Unidos. E aí, quando você entra aqui nos Estados Unidos, você tem 90 dias para casar. E até tem aquele programa, né, que muita gente vê lá no Brasil, muita gente assiste aí no Brasil, desses 90 dias para casar, porque é justamente sobre esse visto de noiva que eles estão falando, né? Uhum. E só que existe a opção também, para quem está dentro dos Estados Unidos, de você casar, né, aqui nos Estados Unidos, e aí depois aplicar para o processo. Lembrando que, assim, se você está nos Estados Unidos com algum outro tipo de visto, por exemplo, visto de turista, né, não é interessante você casar correndo e aplicar correndo para o processo de 130, tá? E de ajuste de status. É interessante você esperar um certo tempo, né? Principalmente se esse relacionamento for um relacionamento recente, é bom você construir um histórico desse relacionamento. E por que a gente diz isso? Porque uma parte crucial desse processo é você mostrar que o seu relacionamento é um relacionamento de boa fé, né? É o que a gente chama de bona fide marriage. Então, a gente vai precisar de evidências disso para o seu processo. Então, a gente vai precisar, né, de fotos, né, desse casal juntos. É sempre importante pegar fotos que mostrem a passagem do tempo. Então, evitar selfie, né, que só mostra o rosto, por exemplo, e pegar fotos diferentes que mostram vocês em lugares diferentes, com família, com amigos, em viagens, né, que mostrem realmente a passagem do tempo, com corte de cabelo diferente, uma roupa diferente em cada situação. Isso já é uma boa evidência. Juntar também todas as outras evidências de que vocês têm certas coisas juntos, por exemplo, bens, se vocês têm um apartamento junto, se vocês têm um aluguel junto, aí você pega o contrato de aluguel junto, se você tem uma conta conjunta, é muito importante. E não só ter a conta conjunta, né, Al, porque as pessoas também confundem isso, não é só você chegar no banco, pronto, abrir a conta. Não, usem essa conta juntos, entendeu? Peguem as despesas de vocês em conjunto do apartamento e usem essa conta para poder pagar essas despesas, né? Cartões de créditos que vocês são dependentes um do outro, né? Contas de telefone que vocês têm juntos, isso é muito importante. Outro dia até um cliente me falou, Liz, mas eu casei, nós temos um relacionamento realmente verdadeiro, tá tudo certo, mas nós não moramos juntos porque eu acredito que a gente possa ser casado e não morar junto. Eu falei, não, eu também acredito, sou super a favor de você ser casado e não morar junto, acho que você vai evitar vários problemas na sua vida, mas eu acho que isso pode ser um ponto bem, que a imigração pode pegar, entendeu? Você ter um casamento, vai ter que explicar direitinho por que você não está morando. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, gente. Agora a questão é que às vezes isso pode ser mal visto pela imigração, né? Então eu falei para ele, olha, nem que ela possa te adicionar como um ocupante ali do seu apartamento, do seu lease, entendeu? Você tem como adicionar ali, né, os ocupantes daquele apartamento que vocês alugam, daquela casa que vocês alugam. Isso aí pode ser interessante para vocês, já que vocês não estão morando juntos, porque pelo menos tem um documento formal dizendo que você, né, frequenta, que você ocupa aquela casa. Então tem que pensar em certas coisas aí, né, certas evidências que vão ajudar. Outra coisa que eu gosto também muito, né, de colocar nos processos, pegar depoimentos de pessoas que conhecem, né, vocês como casal, então amigos, vizinhos, pede para esse vizinho colocar ali no papel um relato de como ele conheceu, né, você e seu marido e sua mulher, enfim, como é que vocês se conheceram, que tipo de relação vocês têm de amizade, vocês jantam uma vez na semana juntos, vocês fazem um churrasco na casa de vocês, né, ele conhece esse relacionamento, como é que esse relacionamento começou, né, então isso tudo é interessante de colocar também no processo, porque vai, né, agregando ali a evidência de que aquele relacionamento é um relacionamento verídico, tá? Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, no processo de casamento, a gente ouve, eu já tive alguns amigos que casaram aqui, né? E a gente ouve falar muito sobre as perguntas, né? O que é perguntado na entrevista? E se eu não me engano, Liz, a entrevista de casamento é uma das mais difíceis que tem, né? Onde o pessoal realmente tenta, de toda forma, descobrir se aquilo é real mesmo ou não. Tem alguma pergunta, assim, que você, óbvio, né, na medida do possível, dentro da sua política de sigilo com os clientes,
Tem alguma coisa que você fala, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso na entrevista, ou algo que você acha interessante sobre o tipo de pergunta que pode ser feita durante essa entrevista? Sim, eu acho muito importante pensar em perguntas que o oficial pode fazer e que vai cair naquela coisa do seu dia a dia com a pessoa, entendeu? Então, para mim, isso é o mais preocupante, porque gente, os oficiais, eles sabem que a gente não sabe tudo sobre o nosso parceiro, que o parceiro também não sabe tudo sobre a gente. Aliás, se você responder todas essas perguntas certas, né, com a resposta correta, eu acho que o oficial vai até desconfiar. Se você souber tudo, tem algo errado. Mas eu já vi muito perguntarem assim, por exemplo, qual é a escola que o seu parceiro estudou? Qual foi o high school que ele estudou? Qual é a data do casamento? Os homens sempre erram. Qual é a data que vocês se casaram no civil, no religioso? Aniversário dele, nome dos pais, né? Onde a pessoa passou a infância, uma coisa que eles gostam muito do dia a dia também. Qual é a cor da escova de dente do seu parceiro, entendeu? Isso é uma coisa que nem eu mesma me ligo, assim. Não sei você, Almerino, mas eu acho que é uma coisa que passa batido no nosso dia a dia. A Camila costuma mudar, mas normalmente é verde a dela. A minha é azul e a do Pedro é laranja. Mas você sabe que você falou esse negócio de nome dos pais, né? A Camila, durante a entrevista, a nossa entrevista obviamente não foi de casamento, mas eles tentam também, em qualquer entrevista, quando tem família, né? É só para o pessoal entender. Eles sempre fazem essa ligação do casamento, para saber se o esposo ou a esposa do aplicante é de fato casado, né? E eles fazem a pergunta. E a Camila, por exemplo, deu um branco no nome do Pedro, né? Então, assim, você fala, não, mas isso não vai acontecer, como é que eu vou esquecer o nome dos pais? Não. Na hora o nervosismo é tanto, né, que você... Não, teve um caso que foi super engraçado, que eu também escutei, mas nesse caso o casamento não era real, entendeu? Por isso que surge essa preocupação. Então o oficial perguntou o que? O mais óbvio, qual é o nome da sua... Mas não foi nem uma entrevista de green card, foi depois, acho que foi na hora da cidadania. Qual é o nome da sua ex-mulher? E a pessoa não lembrava o nome. E aí meteu Maria lá na hora, falou, Maria, desculpa, eu não tô lembrando, porque foi uma história muito traumática, entendeu? E aí ficou aquele clima horrível, porque ficou na cara, né, que no casamento não era real, mas enfim, tem essas situações que são muito, né, muito peculiares, muito engraçadas, assim, nesse tipo de situação. Uma pergunta que eles podem fazer também, qual o lado da cama que você dorme, entendeu? Então tem algumas perguntas assim que são muito do dia a dia, que claro, se vocês forem um casal realmente, vocês vão saber, entendeu? Porque os casais compartilham essas informações. Mas eu acho que quando chega assim num ponto de datas é uma coisa que as pessoas erram muito, né? Aniversário do parceiro, data do casamento, então tomar cuidado com isso, porque é interessante que você saiba esse tipo de informação. Pelo menos essa parte treinar, né, direitinho. Exato, exatamente. Eu ouvi falar que, em um determinado caso, por exemplo, eles chegaram a pedir até as chaves da casa para comparar se uma estava gasta e a outra também, ou se uma estava novinha, ou seja, foi feita uma cópia, mas nunca usada. Nossa. Então, isso é surpreendente, isso aí eu nunca ouvi falar, não. Uma coisa que eu não tenho visto, né, ultimamente, eu acho até legal falar isso, é que antigamente era muito comum a imigração fazer essa checagem, né, se as pessoas moram realmente naquele endereço que está ali no processo, então batia um oficial de imigração para ver, né, se as pessoas moravam ali, juntas e tudo mais. Tem muito tempo que eu não escuto nada sobre isso, tá? Então não sei se é uma coisa que continua acontecendo, mas era normal no passado, né, você ter uma visita ali surpresa da imigração para verificar se aquelas pessoas realmente moravam ali naquele endereço, entendeu? Legal. Bom, Lívia, então vamos lá. Sobre o processo em si, você pode passar para a gente um pouquinho. Você comentou sobre esse 130, né, que é o formulário, mas você pode passar como é que ele se discorre e, de repente, dar uma ideia de custos, né, tanto das taxas quanto mais ou menos o que pode ter de honorário aí para um processo de casamento?
Claro, claro, com certeza. Mas antes disso, eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente falar aqui nos casos de casamento, que é a questão do sponsor financeiro, entendeu? Porque muitas pessoas acham que o casamento é só você casar com um americano ou com um green card holder e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. E, na verdade, o ponto mais difícil desse processo hoje em dia, né, a gente pensar, é justamente essa questão do sponsor. E por que eu digo isso? Não basta você casar com um americano ou green card holder. Ele tem que atender certos requisitos para ele poder ser o seu sponsor financeiro, ou seja, ser responsável financeiro por você, até que você vire cidadão americano, porque é no momento que cessa realmente essa responsabilidade. Tá? E aí, qual é o problema disso? A imigração, ela estabeleceu, né, que os requerimentos financeiros eles devem ser atendidos dependendo do household size, então depende muito aí, né, de qual é o tamanho do seu household, se você tem filhos, se você não tem, quanto que vai ser o mínimo de income anual, né, de renda anual, que você vai ter que provar através de imposto de renda para você poder patrocinar um imigrante no seu processo de casamento. Tá? Então, é até legal, Al, se você quiser, a gente pode compartilhar, não sei se você quer compartilhar a tela. Tô vendo isso? Bom, então vamos lá, né? Esse HHS Poverty Guidelines é justamente uma tabela que diz os valores que a imigração vai usar para analisar se esse americano ou esse green card holder é elegível, né, para poder patrocinar o imigrante no processo. Lembrando que, se essa pessoa não atender esse mínimo requerido de renda anual, ela pode sim juntar um co-sponsor, né, que a gente chama de joint sponsor no processo, só que esse joint sponsor, e aí fica, né, o pulo do gato, o joint sponsor ele não vai complementar a renda desse main sponsor, desse sponsor principal. Ele tem que ter a renda dele independentemente. Né? Okay. Aí as pessoas até brincam comigo e falam, então ele não é um joint sponsor, ele tem que ser um sponsor sozinho. A verdade sim que ele vai ter que cumprir esse mínimo sozinho. Isso é o que as pessoas mais têm dúvida, tá, Al? Por quê? O que acontece? Para os membros das Forças Armadas que estão peticionando, né, para a esposa ou para uma criança, o mínimo de renda está nesse 100%, né, do HHS Poverty Guidelines. Quando as pessoas são civilians, né, todos os outros sponsors, eles vão cair nos valores ali dos 125% dos Poverty Guidelines, né? Então, por exemplo, se esse americano ele estiver patrocinando apenas um estrangeiro e não tem filhos, o household size dele vai ser de 2, né? Vai ser ele e mais esse estrangeiro. Então, o valor mínimo que ele tem que ter anual de renda é 21.775. Se ele ou esse estrangeiro tiverem um filho, aí já aumenta esse household para 3. Então, o valor a ser considerado é 27.450, tá? Já sobe bem até, né? Já sobe bastante. Só que a gente tem que pensar outra coisa também. Vamos supor que esse americano ou esse green card holder, ele não consiga cumprir esse mínimo de 125%. Ele vai ter que conseguir, esse estrangeiro vai ter que conseguir o quê? Um joint sponsor no processo. Certo. Vamos supor que ele conseguiu um joint sponsor. Quem pode ser esse joint sponsor? Também tem que ser um americano ou green card holder, tá? Não pode ser uma pessoa com visto de não imigrante, por exemplo, um visto temporário para os Estados Unidos. Não, essa pessoa tem que ter um green card ou tem que ser americano, tá? E aí, esse joint sponsor, vamos supor que esse joint sponsor seja casado e não tenha filhos. Então, ele já tem 2 pessoas no household size dele. Ele vai ter que incluir mais 2 pessoas se ele estiver, né, sponsorando o estrangeiro, porque ele vai ter que incluir o americano, que é a pessoa que está peticionando, né, o peticionário do caso, e mais o estrangeiro. Então já aumentou o household size para 4 pessoas. Se tiver mais um filho, 5 pessoas, e aí vai aumentando. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses valores e com quem pode ser esse joint sponsor, tá? E aí, até algo peculiar que eu gosto de falar é o seguinte: claro que quando a gente vai preencher o formulário aqui 864,
é mais fácil a gente usar o imposto de renda, o último imposto de renda, para provar a renda anual de uma pessoa. Só que o escritório, por exemplo, teve um caso muito peculiar há pouco tempo, que foi uma pessoa que fez o I-130 de fora dos Estados Unidos, através de processo consular, tá? Começou o processo de fora. Entretanto, por ser uma pessoa que trabalha em linha aérea, estava em trânsito nos Estados Unidos e resolveu ficar depois de um tempo. Aplicou por ajuste de status. E só que essa pessoa, isso tudo aconteceu no ano de 2020, pandemia. E aí, pandemia, o que aconteceu? O peticionário americano, que era o marido dela, perdeu o emprego. Ele não conseguiu cumprir no último imposto de renda esse mínimo aí estabelecido pela imigração. E aí, o que aconteceu logo após? O tempo foi passando, a situação financeira dele melhorou, ele foi contratado por uma companhia aérea aqui nos Estados Unidos, e aí, então, a partir desse momento, ele começou a juntar os pay stubs dele, né, as olerites dele, mostrando que durante 6 meses, né, recebendo um novo salário, né, e com uma nova companhia, mesmo sem ter um novo imposto de renda, ele cumpria esse mínimo. Por quê? Porque aquilo já era a renda dele atual, tá? Perfeito. Então, por mais que ele não tivesse o último imposto de renda batendo esse valor, ele conseguiu, né, com um histórico aí de 6 meses, que foi algo bem razoável, provar que durante 6 meses ele já tinha conseguido além do que a imigração estabelecia para ele ser o sponsor da estrangeira, a esposa dele, tá? E a gente conseguiu provar. É mais complicado? É mais complicado, porque você vai ter que justificar tudo isso que aconteceu. A pessoa perdeu o emprego, era um ano de pandemia, depois ela foi recontratada por uma outra empresa, então teve que apresentar contrato de trabalho, né? As olerites, para poder mostrar que aquela renda era a renda atual. Nunca é o mais indicado, porque vai dar um trabalho e pode abrir, né, um espaço ali para o oficial argumentar qualquer coisa assim, mas é possível, não é impossível, entendeu? Só que é um caminho um pouco mais árduo, um pouco mais difícil. Então, por isso que normalmente a gente prova com os 3 últimos impostos de renda, né, sendo que o importante é que o último imposto de renda mostre que a pessoa tem esse mínimo aí de renda para cumprir. Lembrando que aqui embaixo, na tela que você compartilhou, tem valores diferentes para o estado do Alasca e o estado do Havaí, tá? Então, ficar atento para isso, né? Se vocês moram, se o peticionário mora aí no Alasca ou no Havaí, os valores são um pouquinho diferentes. Não me pergunte por quê, porque eu não faço a menor ideia. Mas o custo de vida mesmo Pode ser, né? Pode ser. Né? Tudo é mais caro no Alasca que no Havaí, né? Pode então, ser. Pode ser que seja. Mas é interessante isso, e essa explicação que você deu sobre o sponsor é bem pertinente, né, Liz? Porque com certeza, aqui nos Estados Unidos, normalmente os americanos aí têm 3 filhos, 4 filhos, né? Então, se é um casal com 4 filhos, já são 6, né? Se ele ainda vai patrocinar mais 2, né, que é o marido e a esposa, ou a esposa e o esposo, então já iria para 8, ou seja... na verdade, você está patrocinando o estrangeiro, mas o americano vai entrar ali no household size, porque você vai ter que ser, né? Então tem que tomar cuidado aí com esse cálculo. Até compartilhei com você no chat, Al, um link que é uma cartilha da imigração. Isso aí é um documento bem bacana de você compartilhar até com os espectadores aqui do canal, explicando quais são as peculiaridades, né, quais são as explicações sobre o I-864, né? Que tipo de responsabilidade você tem quando você vira o joint sponsor ou sponsor em um caso desse? Quando é que termina essa responsabilidade? E é importante pensar, né, que essa responsabilidade que você está tendo pelo imigrante é em relação a benefícios que esse imigrante possa pegar do governo, né? Então, se ele for pegar um Medicaid, se ele for pegar algum outro Social Security Benefit, você vai estar responsável em relação a esses benefícios, ou seja, o estrangeiro pegou um benefício com o governo, não pagou, o governo pode vir até você, americano ou green card holder, que seja esse sponsor, para cobrar aquele benefício, entendeu? Então, essa é a limitação aí dessa responsabilidade, tá? Muito importante. Muito importante. Às vezes o pessoal se esquece desse detalhe, e é muito bom que você tenha ressaltado essa questão
do financeiro, né? Porque eu já vi várias pessoas, né, brincando, obviamente, falando, não, eu vou arrumar um morador de rua para eu casar e conseguir o documento. Mas, de fato, Não é tão simples assim. já não daria muito certo esse plano errado, né? Exato. Ah, olha aí, uma outra situação interessante, né? Uma família, aí não era nem green card por casamento, mas era por família, foi um filho, né, americano, peticionando, né, um green card para mãe estrangeira. Só que esse peticionário americano não cumpria os requisitos para ser o sponsor do processo. E aí, quem é que cumpria? A irmã dele, só que no caso, a irmã dele não era americana, era green card holder. Ela poderia ser sponsor? Poderia, entendeu? Ah, mas por que ela poderia até, né, ser a sponsor mesmo sendo a irmã dele, no caso, ou seja, não precisa ser alguém também de fora da família. Não então, relacionado. Tá. Exatamente. Então ficou até um caso engraçado, assim, porque ele era o peticionário, mas ela era joint sponsor sendo a irmã, entendeu? Então, mas quem estava pedindo era ele para a mãe, entendeu? Então ficou ali aquele trio no processo. Tem essas peculiaridades que às vezes podem acontecer, né? Por isso que é legal até a gente trazer algumas situações assim curiosas para o processo, tá? Muito importante. E em termos de prazo e custos, Liz? Prazo e custos, O que acontece, Al? Vamos falar um pouquinho disso, porque é até interessante a gente falar sobre isso aqui, né? Custo do processo, né? Basicamente, além dos honorários advocatícios, você tem o custo dos 130, que é $535, tá? Pelo formulário. Um valor só pelo formulário, não é por membro da família. Se essa família, né, estrangeira estiver nos Estados Unidos, então a esposa está nos Estados Unidos, filhos, enfim, você vai provavelmente aplicar para o ajuste de status, né, porque está dentro dos Estados Unidos, vai pedir o green card concomitantemente ao pedido do I-130. E aí, através do formulário I-485, que é o ajuste de status, $1.225 continua sendo a taxa por esse pedido de green card, esse pedido de ajuste, tá? Por membro da família acima de 14 anos. Se for menor de 14 anos, $750, tá? E lembrando que com o I-485 você pode pedir uma autorização temporária, né, de trabalho e viagem, então de trabalho através do formulário I-765 e de viagem através do formulário I-131, e normalmente essas duas autorizações vem no mesmo documento, famoso Combo Card, Employment Authorization Document, né, EAD, então parou, né, então tem vários nomes aí que o pessoal usa para esse documento, mas é basicamente um documento que é um cartão também, só que é azul, e ele vem com essa autorização de trabalho e embaixo vem uma frase, né, lá embaixo do cartão, dizendo que serve como Advance Parole. O que significa isso? Que você pode usar esse documento para entrar nos Estados Unidos, né, durante a análise do processo. Esse documento hoje em dia, né, como a gente sabe por conta dos atrasos da imigração, ele está demorando muito tempo para ser emitido e renovado. Então, antigamente era um documento que saía em 3 meses, 4 meses, hoje em dia está demorando, né, até 11 meses em alguns lugares, mas graças a Deus, pelo menos esses novos documentos estão vindo com a validade de 2 anos, o que te dá, né, um tempo aí razoável para você poder se programar para renovar. Tá? Normalmente o green card por casamento ele varia muito de tempo assim de análise. O que eu tenho visto, né, é mais ou menos um ano e pouquinho para você tirar o primeiro green card, que é um green card temporário. Às vezes se demora muito o processo, né? Por exemplo, demora 2 anos para ser analisado tudo, a imigração emite o green card definitivo. Certo. Direto, sem emitir o temporário, né? E aí, qual é o impacto disso? Com o green card definitivo durante 3 anos, se você continuar casado com um americano, você pode aplicar para cidadania americana, tá? Perfeito. E normalmente, né, quando você é casado com um americano, você conseguiu o green card, por mais que você não vá perder esse green card se você se separar, você só pode aplicar para a cidadania depois de 3 anos se você continua casado. Se você se divorciar, você vai ter que esperar os 5 anos para se tornar cidadão, tá bom? Ótimo. Liz, com relação a essa questão do green card, eu tinha uma dúvida no seguinte,
a pessoa, quando ela casa, né, quando ela inicia o processo, esse prazo de 3 anos ou de 5 anos, no caso do casamento, ele conta também a partir da emissão do green card ou a partir do início do processo? Porque, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, assim, mas tem um conhecido meu que ele casou, obviamente ele continua com a esposa e tudo mais, só que esse prazo contou a partir do início, foi meio que retroativo. Existe isso ou talvez eu tenha me confundido? Não, ele conta a partir do momento que você tem o green card definitivo, entendeu? E existe uma certa flexibilidade até da imigração, de que você pode aplicar para a cidadania 3 meses, se não me engano, são 90 dias antes de completar esse período de 3 anos, ou de 5 anos, se for o caso, né, que não é por casamento. Então, você pode já pedir 3 meses antes do prazo, tá? Você pode iniciar o processo de cidadania 3 meses antes do prazo. Eu já marquei o meu no calendário, já para esperar esses 90 dias antes, já está marcado lá. Já Com certeza. Para ontem, né, Al? Para ontem. Não vou esperar nem um dia mais. Muito importante, muito bacana. Até que é relativamente rápido, né? Um ano e pouco, até que é um dos processos. Hoje o casamento, ele continua sendo um dos processos que mais dá green card nos Estados Unidos? Continua sendo um processo rápido, né? Continua sendo mais fácil, né, de você conseguir o green card ainda, né? Claro que, enfatizando novamente o que a gente falou, o casamento tem que ser verídico, não adianta, porque isso vai continuar sendo analisado até o momento que você for tirar, né, uma cidadania nos Estados Unidos, então tomar muito cuidado com isso, mas sim, continua sendo um grande meio de você conseguir a residência permanente nos Estados Unidos, tá? E lembrando que uma evidência que a gente tem que usar de qualquer maneira nesse processo é a própria certidão de casamento, né? E cada estado tem uma certidão de casamento diferente, um processo, né, de você tirar uma licença para casar, por exemplo, ele depende também do estado que você está casando. Então, normalmente aqui na Flórida, né, você vai numa corte, você tira uma licença para casar, e aí você tem que esperar 3 dias, e depois você tem, se eu não me engano, 60 dias para você casar, né, com essa licença. Então, às vezes as pessoas se enganam na hora de enviar esse documento, enviam a licença do casamento, mas não o casamento em si, então tomar cuidado com isso também, né, a gente tem que provar realmente que o casamento aconteceu. E se você foi casado anteriormente com outra pessoa, você vai ter que sim apresentar a averbação do divórcio, né, a certidão de divórcio, não sei como é que, dependendo do lugar onde você casou com a pessoa, isso é provado de maneiras diferentes. Eu já vi muita gente provar com a averbação de divórcio, ou também aqui nos Estados Unidos, o caso de você apresentar uma decisão judicial, né, que é o que termina um casamento, então você mostrar ali que foi extinto o casamento, acabou aquela relação, através do próprio site de alguma corte você consegue tirar esse relatório, ou através, né, da própria sentença ali do juiz extinguindo aquele casamento. Então, ficar atento, assim, para qual tipo de documento que vai evidenciar isso, dependendo do seu contexto. Se você, né, se casou e divorciou no Brasil, se você casou e se divorciou aqui. Então, isso é um ponto também importante de ficar atento. Mudou de nome, Liz, mas eu não tenho nenhum documento com o meu nome atual, depois que eu casei eu não tirei nenhum documento. Tem que tirar um documento com foto, tá? Se você for peticionário, por exemplo, às vezes eu tenho peticionários americanos que não têm nem passaporte. Eu preciso, como que eu vou provar que essa pessoa é americana? Eu uso o certificado de naturalização, né, se ela virou americana depois de se naturalizar, ou se ela nasceu nos Estados Unidos, a gente usa a certidão de nascimento, mas é sempre interessante pegar algum documento com foto, que não seja um passaporte, que seja um driver's license, a gente pode usar também. Lembrando que seu nome atual é o nome que você tem por último, né? É o nome que você mudou o nome no casamento, então é importante que você, se você for estrangeiro também, né, tem algum documento ali mostrando que esse é seu nome. O mais adequado seria o passaporte para você que é estrangeiro. Para a pessoa que é americana, a gente pode usar uma driver's license, por exemplo, tá? Perfeito. Muito bom.
Alguma outra dúvida que você sempre recebe aí de pessoas interessadas nesse visto do casamento, no Green Card por casamento? Algumas pessoas perguntam, por exemplo, se as crianças poderiam entrar como dependentes, né? E a gente sempre tem que pensar que você pode colocar os filhos de ambos, os filhos só de um, né? Ou seja, se for um stepchild, né? Se for um enteado do americano, mas que seja filho do estrangeiro, vai entrar também no processo, né? E os filhos adotados, que são considerados filhos também. Tá? Então, para você incluir uma criança, ela tem que ser considerada filho, e aí filho vai ser só seu filho e, né, enteado do americano ou green card holder, filho dos dois, ou um filho que seja adotado, tá? Muito bom, muito bom. E assim, eu acho que a gente pode deixar aqui nos comentários, né, esse espaço para as pessoas que tiverem outras dúvidas. Põe aqui no comentário, não esquece, obviamente, de deixar o like nesse vídeo, né, pessoal? É um conteúdo muito bacana para vocês aí. Um vídeo, até ficou um pouquinho extenso, né? Mas todo vídeo a gente acaba falando mais, né? Com certeza. Mas eu acho que foi um vídeo bastante rico em informações. Então, vou deixar o espaço aqui nos comentários para o pessoal deixar a pergunta. E vamos colocar aqui na tela também, pessoal, os dados para contato com o escritório da Liz, que é a Delome Law Firm. Tá? Então, eles são parceiros nossos aqui do CA já há bastante tempo. Então, deixa aqui o contato, entre em contato, agende um bate-papo com eles para entender melhor qual que é o seu perfil, qual que é a sua necessidade, o que você poderia se enquadrar. E já aproveito também esse espaço aqui para falar publicamente, Liz, que o feedback que a gente tem recebido do atendimento e das conversas que o pessoal aqui do CA tem tido com vocês aí tem sido muito bom. Então a gente fica bastante feliz, tá? Que bom, fico muito feliz de saber. Obrigada, viu? Que ótimo. Então tá bom, pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Então deixa a sua dúvida aqui nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no Conquistando a América, não se esqueça de se inscrever, porque logo, logo tem mais vídeo com a Liz também. Liz, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo com a gente, tá? Obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.